A missão e os projetos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas estão na pauta da nossa entrevista da semana com o presidente eleito da Atricom, conselheiro César Miola. Seja bem-vindo, conselheiro César Miola. A equipe do Acontece gostaria de parabenizá-lo pela eleição para presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a Atricom, para o biênio 2022-2023. Qual a expectativa em assumir esse compromisso? A Atricom é uma entidade representativa dos membros e dos tribunais de contas brasileiros, atuando de maneira muito proativa, não apenas na defesa das prerrogativas dos membros das Cortes de Contas, mas no fortalecimento dessas instituições em defesa da boa gestão e da boa governança. O que nos move, na verdade, é um processo de qualificação do sistema de controle externo através de diferentes mecanismos de atuação, onde eu poderia destacar com ênfase o marco de medição de desempenho, que é um instrumento de autoavaliação que tem contribuído significativamente para a melhoria, para o incremento da qualidade da atuação dos tribunais de contas, cada vez mais preocupados com um agir de caráter preventivo, orientador, capaz assim de minimizar ou até de evitar a ocorrência do dano, da irregularidade. Queremos estar comprometidos cada vez mais nesse período com esse processo de aperfeiçoamento que já vem de alguns anos, concorrendo de maneira muito eficaz e efetiva para que as entregas feitas à população através das diferentes políticas públicas tenham um processo de melhoria contínua. Nossa atuação indutora nesse sentido é muito importante. E evidentemente que naquelas hipóteses em que se revelar necessário, também haverá de se efetivar a imputação da sanção, o ressarcimento dos valores aos cofres públicos. Mas o nosso propósito, repito, em síntese, é o de contribuir para que se concretize os grandes objetivos da República e que se alcance, então, para o conjunto do cidadão, o melhor resultado possível dos recursos arrecadados da sociedade através dos tributos. Nos últimos anos, o senhor liderou o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. Poderia citar algumas iniciativas realizadas? Ao longo dos últimos anos, o trabalho do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, entidade essa que congrega os 33 tribunais de contas do Brasil, tem se pautado pela oferta de estudos, notas técnicas, pesquisas, celebração de acordos de colaboração com diferentes atores institucionais e da sociedade civil, visando a qualificar cada vez mais o trabalho dos tribunais de contas na fiscalização, no acompanhamento dessa importante política pública, a educação. Com esse agir, nós pretendemos, na verdade, alcançar o grande objetivo previsto na Constituição, que é exatamente o de fazer entregas qualificadas, não apenas no sentido de se aplicar os mínimos previstos na legislação para a manutenção e desenvolvimento do ensino, mas em que medida estes investimentos estão se traduzindo, por exemplo, na universalização do acesso, que implica dizer estarem todas as crianças e adolescentes na escola, na idade certa, aprendendo, ou seja, no intuito de se garantir uma escola de qualidade, com equidade para todos, independentemente do lugar onde nasçam ou da renda das famílias. E qual seria o papel dos tribunais de contas no acompanhamento e execução de políticas públicas em educação? É esse desempenho material que tem sido objeto da análise cada vez mais qualificada por parte dos tribunais de contas, sabendo-se que há ainda muito por fazer, na medida em que vivemos num país onde existem cerca de 11 milhões de analfabetos adultos, onde as taxas de desempenho nas avaliações, por exemplo, na área da língua portuguesa e da matemática, eram insuficientes ainda antes da pandemia e que agora se viram agravados. Problemas como o da evasão e o do abandono
também só fizeram crescer nesse período crítico iniciado no início de 2020. Mas as nossas ações indutoras, também colaborativas e de fiscalização e de controle, acredito, têm contribuído para a minimização desses agravos e, ao mesmo tempo, oferecer um norte, não apenas para os órgãos de controle, mas para os gestores públicos, para que o direito fundamental à educação seja concretizado e, com isso, possamos contribuir também pela diminuição das desigualdades e para que o objetivo fundamental da República, da concretização do bem de todos, encontre na política pública da educação a sua alternativa, o caminho efetivamente transformador. Muito obrigada pela sua participação, conselheiro César. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques dessa semana no TCE Ceará. Veja também, programa Agente de Controle capacita 1.600 pessoas em 33 ações educacionais.